Temos uma pessoa maravilhosa dando suporte. Aí, pra vocês falarem, nossa, uma falcatrua, essa Magda fala é mentira, não dá pra entrar em TI. Gente, nunca falei que é fácil, tá? Mas todas as minhas mentoradas que entraram, elas não eram de TI, tá? Já muitas sapatearam de muito lugar, trabalharam em restaurante, depois trabalhou vendendo seguro, trabalhou não sei o quê, tá? Mas se dedicaram. Então eu peguei, ao invés de gravar videozinho, que, meu, marketing não sou eu. Eu precisava de gente para me ajudar a dar suporte. E tem uma princesa aqui que acabou de conseguir o primeiro emprego, já tá falando toda pança, toda metida, tecnês e tal. E eu aproveitei e convidei ela para ser entrevistada aqui, pra, tipo, acalmar o coração de vocês um pouquinho. Então, senhores e senhoras e senhores, meninos, eu sabe, né? O marketing eu preciso priorizar as meninas. É, Priscila Lara. Agora deixa eu entrar Oi, aqui no gente. Brasinha. Oi, Pri. Olha que coisa mais linda Ai. desse. É tapinteira. Meu nome é Priscila, eu tenho 33 anos. Eu vim do Brasil Ela faz falou 10 anos. 23, hein? 23, né, Pri? vinte e Não três tem. anos. Tem uma cara de neném ainda, vai. Eu achava que E ela tinha 20 e poucos. Desculpa de interromper. Gente, eu tratei a Priscila durante a mentoria toda como neném, porque eu tinha certeza que ela tinha 20 e poucos anos. Aí um dia a gente falou, Magda, a gente nem tem tanta diferença de idade. Aí ela falou, ah, tem sim, vai. 4 anos faz diferença. Fala aí, Pri, Pri, perdão. sem problemas. Eu tinha acabado de me formar no Brasil em comércio exterior. Eu tinha trabalhado em vários departamentos, dando aula de inglês, em colégio particular para criança. Cheguei a vender carta de crédito, que foi um trabalho que eu odiei. Isso eu não sabia. É verdade? Cheguei. Eu Você odiei vendia. porque eu não gosto de mentir, então eu não gostava de vender. Era vender cartão de crédito? Não, era carta de crédito para você Ah, comprar um carro. ah, nossa, Pri, você rodou mesmo, hein? Bem aleatório. Consórcio, né, Cris? Cheguei a. Consórcio. O que foi, Malu? Eu disse consórcio, É, eu vendi. mais ou menos, É é. consórcio no Brasil. Mas eu não Prossiga, por gostava das favor. cláusulas, porque você tinha que mentir para vender, e eu não gostava disso. Eita. Oh, meu Deus. Cheguei a trabalhar em administração, secretária, aí vim para os Estados Unidos, voltei faz 10 anos. Quando eu voltei aqui, basicamente me joguei, não fui atrás de nada do comércio exterior, porque eu não gostava. Não fui atrás de nada no sentido administrativo, porque pagava muito mal. Então, o primeiro trabalho que eu tive por muito tempo foi em fábrica, de chão mesmo, andando todo dia, trabalho pesado, andando 12 horas por dia, 10 horas por dia, chegava com os pés inchados. Chegava doendo, tive dificuldades com o joelho, com tornozelo. E depois fui subindo, fazendo um QA aí, trabalhando com qualidade. é, mas, claro que nunca, como você falou, a gente faz de tudo e às vezes não ganha o reconhecimento. Eu era o pau para toda obra, eles contratavam outras pessoas e eu ficava fazendo trabalho extra. E com o tempo eu fui mudando, mudei de cidade, comecei a trabalhei como dispatch, que é como ligando para as pessoas que levam as pessoas mais idosas para appointments de médico e coisas assim, guiando eles. Aí eu entrei em customer service. Então, durante todo esse tempo, eu pratiquei meu inglês, fiz community college, fiz community college de comunicação, estava na metade, pensei, não, isso aqui não vai dar dinheiro, isso aqui não vai dar segurança. Aí eu decidi mudar para um tecnólogo de TI. Aí eu fiz um tecnólogo de segurança e redes. E durante esses 4 anos, porque como eu estava estudando full time, estava trabalhando full time, durante esses 4 anos não foi moleza, não. Era estudo, trabalho, pouco dinheiro,
tendo que pagar a própria faculdade. E com o tempo me formei. Quando me formei, eu tava assim, ué, o que que eu vou fazer agora? Eu comecei a aplicar, e não chamavam para nada. E a única coisa que no meu currículo tinha a experiência em fábrica, a experiência do Brasil e só o Associates aí. Não tinha mais nada. Aí foi aí que eu encontrei a Mag no Instagram, um post aleatório da Mag, com o mesmo evento, assim, em 2 dias. Ela mostrou muita coisa que eu já tinha visto, mas muita coisa que eu também não tinha visto. E também ela explicou mais detalhado como o currículo, o LinkedIn fazia diferença, a experiência, os certificados. E eu decidi entrar para a mentoria com muitas outras pessoas, gente que nunca estudou, gente que não tinha nenhum conhecimento. E com o tempo todo mundo foi aprendendo, com o tempo todo mundo foi tirando certificados, a gente tinha os grupos que ajudavam um ao outro. Por isso que é muito importante ter esse companheirismo, porque às vezes uma pessoa vai achar um link de uma coisa de graça e compartilha para todo mundo. E foi isso que aconteceu. Então, muita gente, muita gente não é uma idade concreta. Tem gente mais nova que eu, que está aí, tem um emprego que já está aumentando, e tem gente da minha idade, e tem gente muito mais velha que conseguiu também emprego na área. Especialmente emprego mais específico. Tiveram pessoas que foram direto já para o security. No meu caso, eu ainda não sei exatamente o que que eu vou escolher, mas eu consegui entrar no emprego depois que a Magda me ajudou com pré-entrevistas, com o currículo. A gente fez modificações com AI, fez mock interviews, e foi muito não. Muito, muito, muito não. Foi muito não, foram muitas coisas que aconteceram durante esse tempo, imprevistos da vida, ter que sair do emprego que eu tinha, ter que ser mantida basicamente só meu marido trabalhando, é, e tendo que ralar para achar um emprego. E depois de algum tempo, e aplicando todo dia para N números de empregos, mudando o currículo todo dia para todo emprego, consegui algumas entrevistas, algumas não passaram. Eles falaram assim: a gente vai chamar você, não chamaram mais. E tiveram outros que falaram assim: a gente vai chamar você, não ouvi. E teve uma que foi para frente. E foi para uma segunda entrevista, e foi para uma terceira entrevista. E no Eu tava mesmo dia, esperando. isso, no mesmo dia que eu recebi uma notícia boa relacionada à minha família, eu recebi uma oferta de emprego. É. Gente, quando tem que acontecer, a Pri falou que eu fui, mandei vaga, currículo. Esse processo dela não levou 2 meses, ela conseguiu 4 entrevistas, porque ela batalhou. Porque eu sei que quem tá lá é muita coisa, assim, mas o que eu quero dizer é, aí ela abraçou a causa. O que que aconteceu? Ela teve que sair, ela teve esse problema pessoal, seríssimo, ela tava com a vida, ela tava num serviço que já era de casa, né, Pri? Não era TI, Já. mas já era de casa, já tinha melhorado. E, e aconteceu uma reviravolta na vida pessoal dela, teve que largar tudo, pedir demissão e ir pro Brasil. E aí ela voltou, a Pri falou assim, mandou mensagem, falei, meu, eu lembro que era tão desesperador, porque não tinha um passaporte, não tinha um visto, que a Pri é mestiça, ela é uma infiltrada, ela é americana. Ela não tinha isso, aí o passa, aí não sei o quê, vamos lá, vamos tentar. Aí chegou lá, foi resolvendo, e falou, calma, Magda, agora lascou, porque preciso do dinheiro, o dinheiro tá acabando, falei, amiga, Deus tá vendo seu rolê aí, vai. Ela, minha bicha é cabeça. Ela estudava. E quando desanimava, ela vinha, mãe, preciso falar porque eu tô desanimando e tal, tá difícil. E quando ela voltou, ela falou, preciso voltar, eu preciso de um emprego. Eu falei, não, você não vai voltar pra. Você não vai voltar. Já que aconteceu isso, vamos usar pro bem. Você vai usar isso pra conseguir seu primeiro emprego de TI. Cara, ela foi contratada numa época que não existe contratação. Ela contratou. Foi a época de Natal, né, Pri? Foi que começou as entrevistas. Eu, Natal, e a gente falando de Não, entrevista. foi No, em janeiro, foi na é metade de uma época janeiro. limbo. Uma época que, tipo assim, tá todo mundo enchendo a cara. E aí eu falei, cara, quando é pra ser, você faz sua parte.
Não tô falando que quem não conseguiu ainda é porque não fez a parte, não, gente. As coisas vão. É o momento. Você não pode parar. Só que a bichinha, nesses meses que ela voltou, ela chegou em dezembro do Uhum. Brasil. Ela chegou Cheguei em em dezembro. dezembro do dia que ela chegou. Magda, cheguei, vamos fazer. Currículo. Ela não. Currículo e tal, e mandava áudio. 1 milhão de áudio, mandando, mandando. Aí veio, acho que foi 3 ou 4 entrevistas. E surtada, viu, gente? Que eu não vou, não. Falei, se tem alguém que vai conseguir, é você. Mas aí conseguiu. Mas sabe por que que eu chamei aquela hoje? Porque eu até ia pedir pra ela fazer um vídeo e tal. Mas eu tive uma questão essa semana no meu emprego que eu acho que é muito engraçado. Eu estou no meio de dois universos completamente diferentes. Eu trabalho com pessoas que nunca faltaram nada. O meu engenheiro que ganha menos, ele com bônus, ele ganha 180 mil dólares por ano. Mas tudo, o que ganha menos. E são pessoas que estão. Assim, eu falo que tudo chama de menino, mas eles são o meu, né? O da empresa que eu trabalho, eu sou só a chefe dele, eu sou só a gerente. Eles são pessoas que não conheceram a realidade que a gente conheceu. Então, eles metem pau numa empresa que, como eu falei, paga para deixar o cachorro quando você vai viajar. Porque fala de uma novidade, uma coisa que vai mudar na vida deles. Não, vocês estão surtando. Não, eles se sentem a última bolachinha do pacote. São pessoas do bem, são, mas são realidades diferentes. E aí, eu vi nesse dia que eu tava arrasada com esse score lá do pessoal, porque a gente meio que o gerente é responsável por fazer as pessoas se apaixonarem pela empresa para sair lá na revista Forbes, que é a melhor empresa para se trabalhar. A Pri mandou um áudio, mas eu sei, a Pri tá no primeiro emprego dela de TI. Ela ganha um salário de júnior. E ela tá ralando pra aprender. Essa mina deve sair fumaça da cabeça da bichinha. Eu lembro como era comigo. Mas ela falando com amor, não orgulho. E ninini. E aí, o meu Júnior, aí o tal do Fábio, quem é Fábio, pelo amor de Deus? Nem você não me atualizou quem é Fábio nesse meu tempo. Não, é o sênior e tal, e não sei o que, bibibi, bibibi. E aí, isso, não, mas ainda não sei o que eu quero fazer. Eu falei, gente, essa paixão da voz de uma pessoa, essa paixão da voz dela. Só é possível porque ela sabe o que não é ter tudo de mão beijada, né? Então, quem tem a garra que a Pri tem, gente, a Pri daqui 5 anos ela que vai me contratar, pode anotar. Ela que vai me chamar para ela que vai me chamar para trabalhar na equipe dela. Então, assim, não foi fácil. Ver essa menina era embaixo de lágrima fazendo as coisas, mas ela não desanimou e tá aí hoje, graças a Deus, trabalhando de casa, deu sorte, né, Pri? Primeiro emprego, nunca pisou na empresa. Não, e o que é bom, porque também, durante tudo isso, também eu e meu marido, a gente tá dividindo o carro. Então fica o carro para ele agora. Então tá ótimo para mim. Traz as economias, né? E, prima, agora me fala um pouquinho sobre a rotina. Eu acho uma coisa muito interessante que não é a primeira que me fala, é essa ansiedade na hora de aprender, você tem medo do sentimento de atrapalhar. Como que foi seu treinamento? Você foi treinada lá no seu emprego? Como é que você foi contratada? Dia 1, como é que foi? Ah, dia um. Dia um foi eles falando, basicamente falaram tudo sobre a empresa. Esse foi os 2 primeiros dias. O que que a empresa proporciona, o que que eles trabalham, seus benefícios, se você tem. E aí depois eles começam a falar, você vai trabalhar com isso. E foi um speedrun, vou ser bem sincera. Foi 2 dias, 3 dias máximo, e daí começou o shadowing, que é você ver a pessoa trabalhar. Eles explicaram, olha, aqui tem todas as regras, aqui tem onde você pode consultar o que que a gente faz, se a gente providencia esse tipo de ajuda, se a gente trabalha com esse tipo de software, como fazer troubleshooting das coisas. Mas não tá tudo lá, não. Muita coisa eu tô pedindo pro pessoal, eu peço ajuda. Graças a Deus é uma equipe maravilhosa que eu trabalho. Eu e mais uma moça que atendemos a linha em português. Também é uma pessoa incrível. Eu acho que é o segundo o trabalho dela, mas é o primeiro trabalho que ela realmente está pegando assim as coisas. Também tinha acabado de sair de uma escola também, teve um voluntariado e por sorte consegui esse emprego também. E também tem todo tipo de pessoa que está trabalhando comigo. É um júnior, mas tem tipo, um moço de 50 anos lá, um veterano. Tem um moço que é de 20. Tem essa moça que tem filhos.
Até no começo ela estava cuidando das crianças e se escutava no background. Ela falava assim, ah, meu filho, porque eu estava fazendo shadowing com ela, porque ela falava português. Porque tinha que ver como ela estava. Então aí você vai ver de tudo. Na minha companhia você vê de tudo. Cloud, segurança, as perguntas mais absurdas, as situações mais absurdas. Até os seniors estavam falando para mim assim, como é que você pega esses casos bizarros? E eu fico assim, gente, vocês não viram isso? Eles falaram assim, não, a gente tá aprendendo contigo. Eu tenho uma Tá vendo? sorte de pegar uns carros bizarros, assim, que eles têm que olhar dentro do sistema a fundo. E é, É, é impressionante como não fez um mês já, Pri? Um, dois, tá quanto fez um tempo? mês agora. Fez um mês, gente, falando com a Pri, na época da entrevista. Tudo bem que a próprio processo de entrevista te ensina muito, porque você estuda. Se você não quer passar vergonha, você vai estudar. Essa bichinha estudou. Estudou, estudou, fez lab, fez não sei o que, estudou, estudou. A gente batia nela, para de se maltratar, menina, fala direito, faz isso, olha pra câmera, faz isso aqui. Treinou, treinou, estudou, estudou. Mas é impressionante nesse período que ela entra, né? Do primeiro dia ali, que é o oba-oba, falar dos benefícios, até agora, o quanto ela evoluiu tecnicamente. Porque, gente, não tem pra onde fugir. Você vai ter os tickets pra resolver, vai ter que ter os probleminhas pra resolver, você vai ter que correr atrás. E se você ali se dedica, você vai absorver. Então, assim, é impressionante nesse período aí do primeiro emprego dela, o quanto ela evoluiu tecnicamente, de ter gente sênior já aproveitando do conhecimento dela, dessa evolução. Então, gente, é muito possível mesmo. Alguém tem alguma pergunta para Pri, gente? Aí eu vou liberar vocês para um intervalinho, que a gente vai negociar, e a gente volta para a aula de redes. Alguém tem alguma pergunta? Não, só parabenizar a Pri, né? Ela tá colhendo e vai colher muito mais o fruto do esforço dela, do quão ela foi dedicada, esforçada, ela acreditou e é daí pra frente mesmo, voar, se Deus quiser. Deus quiser. E é tão bom as coisas que eu falo assim, quando tem que dar certo, aí você tem uma confirmação no universo. Foi o que ela falou. Eu lembro que no dia que você teve a resposta, né? Também as coisas na sua família, você teve uma resposta maravilhosa, né? Então Não, foi tudo não, eu junto. liguei pra Magda chorando. De alegria, gente. De De alegria. alegria. Eu liguei chorando de alegria pelas duas respostas. E eu não fui a única, eu sei de gente que conseguiu emprego e ligou pra Magda chorando também. Ela já falou pra mim. Não, mas elas me matam. Porque o da Pri eu tava falando com ela o dia inteiro. Então eu sabia que não era coisa ruim, mas teve uma. Puta, Ana Marjorie. Ela ligou. Eu falei, ah, não acredito, Marjorie, não deu Ai, certo. e a Marjorie, Eu consegui o emprego. Nossa, gente, a figura. Mas você me mata do a, coração, gente? a Marjorie, ela saiu, ela não sabia nada também de TI. Ela começou a mentoria, fez os certificados, estava aí com a gente, estamos todos estudando juntos. E ela disse, não, eu vou fazer uma associate. E conseguiu um estágio enquanto estava fazendo a associate. E uma empresa gigante, ela tá uma empresa bem grande. Agora tá nessa aí também de descobrir pra onde que ela quer ir. Ela é bem hands-on. A Pri também hands-on, né? Vão acabar numa área bem técnica. Mas é isso, gente. Mas, ó, as duas, jeito de cintura, todas as meninas, né, gente? Até quem tá ainda na batalha, eu tenho muito orgulho, assim, né? Porque, assim, gente, nem todo mundo fica. É parecido com o meu curso de eletrônica. Começou 40 pessoas na aula e terminou lá 12 que aguentou o curso de eletrônica. Mas é a mesma coisa, mas quem aguenta o tranco, cara, dá muito orgulho. Nossa, não aguento nem falar se eu começo a chorar. Porque você vê todo, aí chega como se fosse um ovinho pintindo dentro do ovo. Aí ele sai esperneando, eu não vou conseguir, isso é muito difícil. Magno, o lab tem que ser assim, tá ruim, não tô entendendo nada. Vai, muda toda a mentoria pra ajudar. Aí vai indo, vai crescendo. Daqui a pouco elas já estão ensinando os outros mentorados mais novos. E assim vai, daqui a pouco tá trabalhando. Daqui a pouco tá ensinando quem ensinou ela no trabalho. Então é muito bonito ver essa transformação, gente. É É, incrível. eu com o associado e com a Mag, às vezes não entendo as coisas também. Acontece. Muita coisa que a gente tem afinidade, tem muita coisa que a gente não tem afinidade. É. É, e durante, quando eu estava na faculdade mesmo, eu tinha uma professora que ela falou assim, eu queria que mais mulher, me dê um conselho para mais mulheres entrar em TI. Ela mesma me perguntou isso no privado. Eu falei, a primeira coisa que eu falei para ela é que ela tinha dificuldade em ensinar a mulher. Ela usava muita linguagem técnica. Ela falou assim, ah, porque mulher tem dificuldade. Eu falei assim, ué, você tá aí tá a sua resposta. Tem que mudar um pouco a maneira de trabalhar. E ela acho que pegou essa dica.
Então, no meu grupo mesmo, nossa, tinha duas mulheres. Num grupo de, sei lá, vinte alunos, era só duas, três mulheres. A gente tem que mudar essa realidade, gente. As meninas, saiu uma pesquisa, saiu até acho que na Globo, que as mulheres não estão procurando curso de TI, as meninas, adolescentes, para fazer curso técnico, porque tem medo, acha que vai usar muita matemática, que tem que manjar muito de matemática. Gente, não. Vamos desmistificar isso. Pri maravilhosa. Obrigada, Pri. Gente, a Pri, já que ela gosta tanto de dar suporte, ela veio trabalhar com a gente para ajudar vocês em problemas aí da plataforma, tá? Só chamá-la. E o que que eu vou fazer aqui, ó? Responder essa pergunta do inglês. Vocês acham que vocês aguentam 15 minutos, gente? 20 minutos de intervalo? Vocês prometem que vão voltar? Porque tem aulão de Marcela. Vocês vão voltar? Por favor, hein, gente? Olha. Eu fui até me maquiar para ficar bonita para vocês, porque eu estava amanhecida, toda torta. Então, gente, ó, vou responder do inglês. Galera, se eu tivesse aí, eu arrancava a orelha de vocês. Vocês estão num país que fala inglês. Se falasse russo, vocês tinham que aprender russo, tá bom? Porque a gente tá indo pra casa de alguém, né? A gente tem que viver inteiramente a cultura. Mas a TI, gente, ela vai funcionar em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, o inglês não é sobre a TI. É o inglês para você trabalhar num ambiente que vai todo mundo falar inglês e quase ninguém vai falar português. Então, ele é imprescindível nesse sentido. Na mentoria foi um gap. Eu nunca bloqueei ninguém de entrar na mentoria por causa do inglês. Mas quem entra na mentoria tem a obrigação de participar das aulas da Girls on Fire. A gente contratou uma empresa que tem. Genial! Elas vão dar palestra amanhã. Eu sou apaixonada pelo projeto delas. É uma empresa que ensina inglês para mulheres. Os meninos da mentoria têm acesso, mas as meninas têm acesso a tudo que é VIP delas, inclusive as aulas de final de semana, os workshops. Por quê, gente? Como tu vai passar na empresa que é na vaga, que a entrevista é em inglês, você tem que falar inglês. Então, se vocês chegam pra mim com esse gap, eu falo, amiga, não quero saber o que você vai fazer. Tá aqui, ó, contato de professor de tudo. Você vai estudar todo mundo tem a obrigação de entrar nas aulas de inglês, né? Mas o pessoal não entra. Porque o inglês da mentoria, ele é para business. Então, assim, ele vai criar confiança. As mulheres, a gente é muito insegura. A gente não tem essa segurança dos meninos que já é criada assim, vamos, mano, der certo, deu, né? Não que eles não tenham insegurança, mas que a gente, para respirar, a gente tem medo. Ai, será que se eu respirar eu vou matar alguém? Né? A gente é assim. Então, vai precisar do inglês, gente. Não é para ter, é para vocês. O mínimo que vocês podem fazer por vocês é aprender o tal do inglês, tá? A gente incentivar muito. O inglês de gramática, essas coisas, a gente não perde tempo com isso. Não deixa elas ouvir, tá? Amanhã elas vão puxar minha orelha. Mas é porque num ambiente de trabalho, você só precisa falar e ser entendido. Escrever e-mail, essas coisas meio chato. O diretorzão mais americano que tem, ele vai usar o GPTzinho lá para escrever o e-mail. Ninguém tem tempo mais de escrever e-mail. Falar e ser entendido. Não é perder accent, não é você perder o seu sotaque. Meu sotaque é pesadíssimo. É ser entendido. É você saber se comunicar. Você não precisa ser um beautiful native English. Você tem que saber se entender. Já viu indiano falando? Eu trabalho com indiano. Eu indiano. Eu Tecnologia, também. aquele Eu meme, também, é pesado. tecnologia. Tu sabe que uma De vez eu indiano. perguntei para um amigo meu aqui, e aí eu falei, e a gente era muito, muito próximo, perguntei para ele assim, desculpa, mas assim, acontece? De onde vocês tiram essa coragem todas? Assim, vocês sabem que vocês têm o sotaque, tudo. Sim, a gente sabe, mas assim, a gente aprendeu o mínimo para trabalhar com tecnologia, vai melhorando no caminho. Então, assim, eles têm noção, Esses indianos são eles corajosos. vão, são. Eles Eles são vão, eles corajosos. falam, repetem, eles não ligam de repetir o inglês que não entende, não. Eles fingem de doido. Tem um amigo lá na equipe anterior que eu tava, internacional, era international. Então tinha, cada membro ficava num país. E aí, uma vez por ano vinha o pessoal daqui pros Estados Unidos pra gente se encontrar. E tem Vichesh e Sentiu. O Vichesh é um indiano meio americanizado, pá. E o Sentiu, ele é old school. Um fofo, gente, ó, muito bonzinho. Dá vontade de pôr ele no bolso. Mas o bicho tem um sotaque. Cara, aí eu fui, que sobrou pra Magdinha levar o tour em Boston. Levei o Sentilzinho pro Boston. Final do dia, a minha cabeça doía. Não é modo de dizer. Doía, sai a fumaça de tanto esforço que eu fazia pra entender o rapaz. Aí teve uma hora, eu não queria só ficar rindo, fingindo que eu tava entendendo, porque era pergunta o que ele fazia, achei sacanagem. Aí eu fui levar ele no pub pra gente almoçar. Ele falou um negócio, eu perguntei 3 vezes, na terceira ele falou: I know it's my accent. Tipo, eu sei, é o meu sotaque. Eu não sentiu. Pelo amor de Deus, é que eu tô cansada e tal. Mas era muito difícil. Mas ele tá aí até hoje. Engenheiro maravilhoso. Eu acho assim que
A gente tem muitas vezes preconceito e fala da Índia. Gente, os bichinhos, eles são muito sofridos. Eles trabalham muito, eles se dedicam muito. Eles, sabe, não tem tempo ruim, não fala não para trabalho nunca. Esses meninos trabalhavam virar direto, porque só tinha os dois lá na Ásia para atender aquela região. E é um povo que não fala não, é muito parecido com o brasileiro. Então, assim, a gente, quando sentir insegurança, o medo do inglês, lembra dos indianos. Se os indianos estão lá insistindo no jeitinho que eles falam, a gente tem nosso espaço. Mas Eu tenho não até chegue metade da aqui. coragem do indiano. Pois o indiano é bem cara de pau. Mas precisa, gente, invistam no inglês, tá bom? O que que vocês acham? 20 minutinhos, tá bom? Acho que dá. Mag, acho que a Daniela tem uma pergunta. Oi, oi, Dani. Me chamar de Dani. Oi, tudo jóia? Não, você tá querendo me falar do que você estava falando aí, que eu acho que o medo do brasileiro de entrar no IT é isso, é de não conseguir fazer as coisas com medo do inglês. Ah, consegue. Você fala 1000 vezes. Faz que nem eu. Fiquei um ano rindo, gente. Gente, tá bom. Vocês querem uma humilhação? Eu vou contar uma humilhação. Meu primeiro ano nos Estados Unidos, 2010. Primeiro ano, assim, eu vim no final de 2018, mas eu comecei realmente a ficar aqui em 2019. Deu uma merda gigante na rede. Caiu tudo. Foi um P1. Os níveis de merda que se tem na rede, ele gera um ticket, né? Um registro daquele incidente com um nível. Eu falo que P1 aí vem até SWAT, chutar sua porta. O que que você fez aí? Caiu todo. A nossa empresa é gigante, tem mais de 50 mil funcionários, é global. Os três principais data centers, que é onde fica toda a inteligência, caiu. Beleza, aí ficou para a Magda investigar o que que aconteceu. Resolvemos, tá, ficou para investigar o que que causou aquele problema. E o nome do equipamento, oh meu Deus, que vergonha. O nome do equipamento chamava isso aqui, ó. Esse era o nome do roteador, que significava, era uma abreviação de WAN, de World Wide Network, né, de roteador de internet, e Kansas City, que é onde ele ficava instalado. E fui investigando, achei lá o que achei, chegou. Ai, gente, que vergonha, isso vai ficar gravado, mas aconteceu. Chegou o diretor pra mim, Magda, eu queria saber, encontrou alguma coisa e tal. Eu falei, sim, não sei o que, tá não sei o que, no roteador Wank. Eu falei isso aqui pra ele, ó. Aí ele olhou com uma cara, olhou pra mim, olhou pra uma cara, olhou pra ele, tá bom. E eu não sabia que eu tava falando nada de errado. Eu fui descobrir depois, porque num e-mail alguém escreveu assim, ao invés de escrever assim. E aí, quem que veio me corrigir, me zoar? O indiano falou: ainda não falei isso, não. Você não sabe o que você tá falando, menina. Tá faltando um C, esse C é muito importante. Aí eu descobri que, na verdade, eles falam WNCK nos Estados Unidos. O que me falou. Como é que eu ia saber? Entendeu? Então, assim, eu não sou uma pessoa que tem um vocabulário tão sujo em inglês ainda. E aí, eu falei pro diretor. E aí, o que que a pobre alma ia falar? Ele Mas esse é sabia que eu era palavrão? nativa. Esse é palavrão? Esse aqui é pesquisa. O que eu falei pro Ah, diretor. Eu não vou falar, porque tá. já falaram da gente, não foi besteira aí não, pelo amor de Deus. Não foi besteira aí não. Eu falei isso pro Quero diretor, saber mas no... palavrão em inglês. Porque professores de inglês só ensinam inglês formal. Eu era É. professor de inglês do Brasil. Eu Cara, acho então legal isso a gente aprender essas coisas. nunca vai passar. A gente vai viver a vida inteira, a gente nunca vai ser nativo. E a gente não quer ser nativo. A gente é brasileiro, a gente fala português, que é uma língua linda. A maioria dos americanos não falam outro idioma. Então assim, não vai passar, cara. Desencana. Segue o exemplo dos indianos. Usa a cara de pau e vai melhorando. E eu te digo que, ó, foi um ano traumático? Foi um ano traumático. Mas a gente acostuma. Quando vê, a gente já tá falando do jeito deles e tudo mais, sabe? O que importa é Apesar do resolver que, problema. É com one que apesar é do sem que one que é. o IT também, se for ver, eles têm a própria pronúncia dele, as próprias línguas dele. Eu falo isso porque meu namorado trabalha no IT, e às vezes eu vejo ele conversando com os amigos dele no trabalho, eu olho para eles e falo, gente, vocês têm uma língua própria, só pode. É, pois é. Porque até se inserir nesse mundo, quando eu olho do lado de fora, parece que é um mundo, tipo assim, totalmente diferente. Que até Sim. a língua que se fala dentro da IT, você tem que procurar saber também. Sim, Exato. Por é. isso que eu falo Tem o que eu vejo a jargão. evolução. Toda área tem jargão. Desculpa. Sim, são jargões. E é por isso que eu falo que eu sei das meninas assim, a evolução no primeiro emprego. É uma Pri, é uma Marjorie, é uma Claudinha quando eu falo antes de entrar, e aí elas somem, que eu sei que o pau tá torando. Aí eu vou
olhando, elas vão mandando um áudio. Aí eu falo, meu Deus, a transformação é absurda. O jargão mesmo, o jeito de falar, o tecnês. Bom, gente, bora comer, viu? Ó, retorno às 1h40, tá bom, gente? Senão a gente vai perder um pouco de aula. Quantos Bora lá. minutos pra mim colocar? Porque aqui o horário é diferente. Eu coloco no stopwatch aqui. Aqui é do Boston, de Boston, Nova Tá, York. tá quantos minutos de Ah, break? Que aí eu coloco 20 minutos. 20. Ok, Isso. ok. Até já, gente. Sim.